a partir do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra ministrada nesta manhã possa encontrar guarida em cada coração. Que o Espírito Santo venha traduzir, interpretar a cada alma, a cada necessidade, a cada coração aflito, a cada coração desejoso de receber a porção do céu nessa manhã. Venha trazer a Tua vontade, o Teu querer, a Tua palavra a cada um. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que declaração extraordinária. Versículo 18 diz: Eu serei vosso Pai. Quem está dizendo isso? Deus. Eu serei para vós, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui é claro que o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão ao texto que está em 2 Samuel 7,14 e também em Isaías capítulo 43, versículo 6, quando o Senhor já havia dito ao povo: eu me importo com vocês, e eu não vou só falar para vocês, eu não vou só ensinar com palavras o que é ser um pai, o que o pai deve fazer, mas eu serei para vós pais. Então Deus, Ele se mostra, Ele mostra quem Ele é. A gente não vai falar aqui: seja um bom pai, ame seus filhos, dê bons exemplos. A palavra de Deus não está falando somente isso. Isso sim é importante, mas Deus está falando algo maior. Um homem só consegue exercer uma paternidade bíblica, verdadeiramente bíblica, quando a sua própria vida está debaixo da paternidade de Deus. Homens que se dobram de joelhos diante do Pai Eterno, apesar das suas dificuldades e limitações, das suas fraquezas, das suas incapacidades, das suas lutas, quando se rendem, e somente se rendendo, debaixo da paternidade, mão de Deus. Quando eu recebi a notícia que a esposa estava grávida, meu coração gelou um pouco. Não por medo ou qualquer coisa, mas eu pensei: como será? Que desafio eu conseguirei transmitir a ela com fidelidade a Deus, o que Deus quer que eu transmita? Eu serei fiel a Deus na minha conduta? E comecei a orar: Senhor, faz de mim um pai, segundo o Teu querer. Pai, molda-me. E o fundamento da paternidade humana, que eu volto a palavra aos homens, aos pais, é a paternidade de Deus. Antes de Deus revelar, dizer aos homens como serem bons pais, Deus, Ele quer dizer quem Ele é. E Ele se apresenta como um pai. Hoje a gente tem informação demais, todo mundo sabe, muita gente conhece até os versículos da Bíblia, como criar seus filhos. A gente tem curso na igreja, como educar os filhos à maneira de Deus, diversas coisas. Só que os nossos filhos, eles não aprendem somente a partir do que o pai fala, do que a gente apresenta, mas a partir do exemplo. Gosto do lema do Colégio Batista quando diz: o melhor ensino é o... Alguém sabe? O melhor ensino é o exemplo. O ensino, ele forma, ele abre a mente, mas o exemplo, ele arrasta. O melhor aprendiz não são os ouvidos, são os olhos. O melhor aprendiz o melhor forma de aprender é com o exemplo. Então, trago a palavra aos homens aqui. Homens, queiram ser moldados
lapidados pelo Pai eterno. Não tem como nós ensinarmos nossos filhos a orar se nós não orarmos, pais. Não tem como nós ensinarmos nossos filhos a amar a igreja se nós não amarmos a igreja. Não podemos ensinar nossos filhos sobre honestidade, ou até podemos ensinar, mas não transmitiremos se nós formos amigos de mentirinhas. Não poderemos ensinar respeito enquanto tratamos o cônjuge com grosseria. Não poderemos falar com autoridade, transmitir sobre Deus, quando Deus ocupa o menor espaço na sua vida. Um dos desafios de um pai é capacitar o filho. E tem duas formas de você capacitar: através de conteúdo, conhecimento, ensino, aula, e como você acompanhar o crescimento, acompanhar a execução. A gente aqui na igreja dá curso de liderança, né? Eu tenho estudado sobre liderança e aprendi isso. Capacitar tem duas formas: ou você ensina, ou você acompanha a execução. Um pai, quando ele é o exemplo, quando ele acompanha o crescimento do filho, é um dever do pai. E aqui está uma verdade muito difícil da gente encarar, porque a maior influência que um pai tem sobre o seu filho, a respeito, influência espiritual, a maior influência, pai, se você tem sobre os seus filhos, espiritualmente falando, não está no que você fala sobre Deus, mas está na forma como você vive o Evangelho, na forma como nós vivemos o amor a Deus. Então, primeiro, Deus, aqui, ele está falando: eu serei o vosso pai. Eu me apresento como pai a vocês. Primeiro ponto dessa mensagem: a nossa paternidade humana precisa ser aprendida à sombra da paternidade divina. Isso exige dos joelhos dobrados, isso exige renúncia, isso exige sacrifício, dedicação. Saibam disso. Se nós queremos ter filhos que amam a Jesus, nós precisamos nos dedicar a Jesus, renunciar, dedicar os nossos filhos, ensiná-los no caminho do Senhor, abdicar de tempo de outras coisas para ter tempo ali ensinando eles a amarem ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos voltar lá no versículo 14 ao versículo 16. Eu quero passar rapidamente, passo a passo, nós leremos de novo, mas olha como ele começa dizendo, versículo 14: não se coloquem em julgo desigual com os incrédulos. Deus está falando aqui sobre a nossa identidade. Deus está falando aqui, a palavra de Deus está falando sobre um contraste que existe. Ele falando a diferença entre justiça e injustiça, luz e trevas, Cristo e outras coisas, entre o crente e o incrédulo, entre o templo de Deus e os ídolos. E ele finaliza no versículo 16, dizendo: nós somos santuário do Deus vivente. Olha que interessante. Ele está falando: vocês pertencem a Deus. Vocês pertencem à luz e não às trevas. Vocês pertencem à justiça e não à injustiça. Vocês pertencem àqueles que são crentes e não àqueles que são incrédulos. Vocês não são de Belial, vocês são de Cristo. Está falando: vocês pertencem a Deus. Um pai não pode dizer para o filho, eu quero que meu filho siga a Deus. O pai a pergunta deve ser, não é se eu quero que meu filho siga a Deus, é: meu filho consegue enxergar em mim alguém que pertence a Deus? Ele olha para mim e enxerga alguém que pertence a Deus? Isso serve às mulheres também. Estou trazendo a palavra direcionada, mas serve também até aqueles que não se casaram ainda. Será que as pessoas enxergam Cristo em mim? Muitos filhos ouvem dos pais: filho, vai à igreja. Mas o filho lê na vida do pai: será que vale a pena? Será que meu pai ama a igreja? Será que meu pai ama ao Senhor? Será que minha mãe ama a Jesus? Pais, os seus filhos estão aprendendo sobre Deus a partir da forma como você trata Deus. Os seus filhos aprendem mais sobre Deus com a forma como você se rende, dedica, prioriza ao Senhor, do que com os sermões que ele escuta. Se você é preguiçoso para com Deus, não queira que seu filho não seja preguiçoso para com Deus. Se Deus é secundário na sua vida, não queira que seus filhos coloquem a Deus como prioridade. Isso é muito sério, meus irmãos.
Se a nossa igreja quer ensinar famílias a serem prósperas, a serem abençoadas, a serem firmes, duradouras, famílias que glorificam a Deus, comece dando exemplo. Quando a gente às vezes erra enquanto pais, nem sempre nós acertaremos, nem sempre nós seremos perfeitos, glória a Deus se fosse, mas aquele pai que tem a capacidade de virar e admitir os erros, pedir perdão, assumir, às vezes até virar de alguma forma, que fala assim, o filho, gente, meu pai se rende tanto a Deus, que ele é capaz de pedir perdão, ele é capaz de abrir mão do orgulho dele, ele é capaz de tratar a esposa dele, ou seja, minha mãe, com honra. O seu filho aprende sobre honra, sobre respeito, a partir da forma como vocês, homens, tratam suas esposas, e vice-versa. Que a gente saiba olhar para Cristo, mas quando errarmos, saber, filho, eu errei na forma de tratar, filho, eu errei na forma de desonrar, eu errei na forma de desrespeitar a sua mãe na frente das pessoas, eu errei na forma de desrespeitar o seu pai na frente das pessoas. Que exemplo de humildade, que exemplo de honra. Quando a palavra de Deus está nos dizendo aqui nesses versículos 14, 15 e 16, que não há ligação entre luz e trevas, ele está falando, dizendo, vocês são o santuário de Deus, vocês pertencem a mim. A forma como nós devemos agir é uma forma que glorifique a Deus. Se você é de Cristo, se você tem autoridade na paternidade, porque a sua autoridade vem de Deus, porque você se rende a Deus. Então, terceiro ponto que eu trago aqui para os irmãos: primeiro, submeta-se ao Senhor. Segundo, conduz o seu filho nos caminhos do Senhor, e a maior forma disso é exemplo. Terceiro, muitos pais erram sendo superprotetores. Nós somos chamados sim a proteger, a cuidar, a guardar, mas há um erro na superproteção. Hoje, uma das coisas que a gente mais escuta sobre nas famílias é: não vou ter filhos não, porque o mundo está muito difícil, o mundo está muito complicado. Realmente, o mundo está complicado, está difícil, está desafiador, mas esse não é o coração de um pai e de uma mãe. O coração de um pai e de uma mãe que se rende a Jesus vai falar: o mundo está difícil, mas meu filho será uma bênção nesse mundo. E não só falar num positivismo barato, mas construir essa caminhada. Meus filhos não serão influenciados por esse mundo mau, eles serão influência. Eles não serão das trevas, eles não serão do time dos incrédulos, eles serão do time dos crentes, eles serão da luz de Cristo. E eu faço questão disso, eu assumo minha posição, eu não abro mão disso. Um pai cristão não só protege os filhos do mundo, ele conduz os seus filhos a Deus dentro de um mundo mau. Interessante que o versículo 17 usa uma palavra: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Ele não está falando de isolamento. Paulo não está falando para o cristão abandonar o mundo, a sociedade. Ele está falando: não pertença aos valores do mundo. Esse separar aqui na Bíblia não é separação, não, é separação de não pertença aos valores desse mundo. Os seus valores são os valores de Cristo. Os seus valores são os valores da luz. Os seus valores são os valores do Evangelho. Os seus valores são os valores que a palavra de Deus apresenta. Isso é essencial na paternidade, porque muitos pais entendem a sua responsabilidade como proteção. Eu preciso proteger meus filhos. Meu filho não pode ver isso, meu filho não pode ouvir aquilo, meu filho não pode andar. Tudo isso pode ser necessário, mas nós precisamos ensinar o nosso filho a amar Cristo. Está no coração. Não adianta a gente gerar 1 milhão de regras para os nossos filhos se o coração dele não ama aquilo, não ama Cristo. Ele vai obedecer por medo, mas ele precisa obedecer porque ele ama Cristo. A missão do pai é conduzir os seus filhos à presença de Deus. Guarda isso. A minha missão enquanto pai, enquanto mãe, é conduzir os meus filhos à presença de Deus. E se eu falhar nessa missão, eu falharei na única missão que Deus me deu enquanto pai. Essa missão não é que seu filho seja rico, milionário, que ele fale 3 línguas, que
que Ele sabe fazer todos os portes. A sua missão, enquanto pai, que Deus dá, e eu quero apresentar isso para você nessa manhã, é conduzir seu filho à presença de Deus. Deuteronômio 6 diz: estas palavras eu te ordeno hoje, estarão no seu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. Como que nós inculcaremos elas nos nossos filhos? Quando estiverem no nosso coração. Primeiro no teu coração, depois nos teus filhos. É possível a gente trazer os filhos para a igreja, ministério infantil, retiro, culto, acampamento, até EBD, e ainda assim está terceirizando a formação espiritual deles. Ah não, vou deixar a professora da EBD da classe ensinar meu filho sobre Jesus. Eu oro para que a nossa EBD de infantil seja a melhor daqui da cidade. Eu creio que é. Eu conheço o material, conheço quem faz e conheço as professoras também. Eu sei quanto se dedicam, quanto pagam o preço para ensinarem as crianças. Por isso não tem dúvida que é a melhor escola infantil bíblica daqui da nossa cidade e dos arredores. Mas o pai não deve se falar assim: a igreja vai cuidar da parte espiritual do meu filho. Essa não é uma missão da igreja, essa é uma missão sua, pai. Uma missão sua. Então a igreja sim ensina, discipula, orienta, prega, coopera, ajuda, mas essa responsabilidade espiritual, ela é sua, ela é singular. Então, se um filho ouve a Bíblia aqui, precisa ouvir em casa. A missão que Deus deu aos pais é inculcar no coração dos filhos o amor ao Senhor. Ensine o seu filho a amar Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Quarto ponto dessa mensagem, já partindo para o final. Quem é o pai que Deus quer que eu seja? Porque agora eu chego no coração desse texto. Ele falando, versículo 18: serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus está falando: eu não vou dar a vocês, homens, um manual de paternidade. Olhem para mim e aprendam como ser pais. Gastem tempo comigo no secreto, gastem tempo em oração, jejuem, pais. Orem, sejam sacerdotes do seu lar. O que é um sacerdote? Parafraseando aqui a linguagem de hoje, alguém que conduz. O sacerdote, ele tinha uma função. Ele pegava uma pessoa que, no Antigo Testamento, né? A pessoa entregava o sacrifício, ele fazia o sacrifício, ele mediava a relação com Deus. O sacerdote, ele conduzia as pessoas a Deus, em arrependimento, em perdão. Que você, pai, homem, seja assim no seu lar. Você ame assim a sua casa. A melhor forma de você amar alguém dentro do seu lar é levando, conduzindo essa pessoa a Cristo. Deus na Bíblia não é só apresentado como o Rei, como Todo-Poderoso, como o Senhor dos Exércitos, como Deus de Israel, como Criador, como Juiz, como Senhor dos Senhores. Ele é apresentado como tudo isso. Mas olha que lindo. Imagina, ele se revela como um pai. Jesus nos ensinou na oração Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu. O Evangelho quer levar a sua família para Deus, meu irmão. O Evangelho quer levar a sua família para lembrar que você, quando entra numa igreja, você não está só frequentando. Você está entrando numa família espiritual. Essa família espiritual tem um pai que é Deus. E por isso que nós nos chamamos de irmãos. Por que a gente chama a pessoa que eu nem tenho tanta intimidade de irmão? Porque nós somos consanguíneos em Cristo, espiritualmente falando. Deus é o nosso pai, por isso que eu posso chamar um ao outro de irmão, ou meu irmão. Olha que laço. Nós somos adotados por Deus, mas não só adotados para ser salvo do inferno. Nós somos adotados para participar de uma comunhão, a comunhão com o Pai Celeste. Que tipo de pai eu serei se eu não estiver aprendendo a ser filho de Deus? Bons pais não geram só bons filhos. Bons pais geram bons pais. Um bom pai que é Deus não vai gerar só bons filhos, vai gerar bons pais. Gente que cuida dos seus filhos. Há pessoas que acham que para ser pai precisa saber de tudo. Mas um bom pai, ele sabe que precisa do Pai Celestial. E ele não precisa fingir que sabe de tudo.
Ele precisa, às vezes, diante de algumas dificuldades da vida, ele fala assim: eu não sei como lidar com isso, mas eu me comprometo a dobrar os meus joelhos, me comprometo a dizer para Deus: Senhor, eu não sei como criar esse filho, eu tenho esse temor, eu não sei como lidar com essa fase que eu estou passando, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu errei. E Deus responde para nós, versículo 18: eu serei o vosso Pai, eu ensinarei vocês a ser pais, eu como Pai celeste vou ensinar vocês a serem bons pais. E aqui eu finalizo trazendo o quinto e último ponto. Nós, enquanto pais terrenos, familiares, nós somos como uma janela aberta ou fechada para que o nosso filho enxergue o Pai Celestial. É claro que nenhum pai humano consegue representar a Deus. Nenhum pai humano consegue ser a imagem plena do que Deus se apresenta como Pai. Por quê? Porque nós erramos, nós falhamos, nós nos ausentamos em alguns momentos, nós tomamos decisões erradas, nós podemos ferir. E alguns filhos carregam profundas feridas que são causadas pelos próprios pais. Por isso a gente não deve colocar sobre o nosso pai humano o peso de uma representação perfeita de Deus. Mas existe uma responsabilidade ainda. Um pai cristão, um pai que ama a palavra de Deus, aqui eu não estou falando para o incrédulo, eu estou falando para você que ama Jesus, para você que sabe que a caminhada é com Cristo. Há uma responsabilidade sobre nós, que é abrir as janelas e apontar a um Pai Celestial. Quando a gente ama a nossa família, ama a nossa esposa, homens, nosso filho aprende um pouquinho do que é amor. Quando ele lê na Bíblia sobre o amor do Pai, qual vai ser a referência que ele vai ter? De um amor ágape, de um amor bíblico, de um amor como Deus quer. Quando a gente corrige pais com justiça, mesmo sendo difícil em alguns momentos, quando a gente não abre mão de corrigir, quando a gente não se omite, e tem pessoas que se omitem e não corrigem para ficar tudo bem, principalmente quando a família passa por cisões. Ah não, se eu corrigir meu filho, ele vai gostar mais da mãe dele. Ah não, se eu corrigir, mãe, corrigir meu filho, ele vai gostar mais do pai dele. Aí se omitem de uma função que Deus exigiu. Quando nós corrigimos com justiça, ele vai aprender algo sobre santidade de Deus, ele vai aprender algo sobre temor do Senhor. Quando você ensina a ele verdades, ainda que sejam difíceis, ele vai aprender que há alguém que se preocupa com ele. Eu gosto de falar que amor é uma palavra muito bonita, né? Está até pulverizada no nosso meio. Até a paixão virou amor agora, né? Mas qual que é o contrário do amor? É o ódio, será? Não. O contrário do amor, eu sempre gosto de falar aqui, é a indiferença. O que é a indiferença? Vou ilustrar aqui. Imagina a gente está tão acostumado com uma situação difícil, com um mundo cheio de mendigos, por exemplo, você passa do lado ali na rodoviária de Belo Horizonte e você vê uma pessoa no chão, drogada, vomitando ali, usando droga talvez, e aquilo nem mexe mais com você, você não ama, você é indiferente, aquilo não causa diferença em você, o seu amor esfriou. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é eu não ligar mais, eu omitir, abrir mão. Quem ama é diferente diante dos erros. Vê um erro de um filho e fala: opa, ele precisa de uma instrução. Vê uma dificuldade acontecendo dentro do seu lar e ele não é indiferente. Por quê? Porque ele ama, então ele age. Quando você, pai, mantém a sua palavra, mesmo que manter a sua palavra infirem prejuízos para você, porque as coisas não aconteceram como você queria, mas você deu sua palavra, mas se você manter sua palavra vai infringir em prejuízo para você. Mas quando você mantém, apesar disso, você ensina o seu filho sobre o valor de uma palavra, você ensina o seu filho sobre fidelidade, de que há um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que quando fala, ele não mente. Meus irmãos, que responsabilidade, que desafio, mas é o dever que Deus nos dá. Quando a gente reconhece os nossos erros
e pede perdão. Tem gente que fala assim: ah não, eu não abaixo a cabeça para ninguém. O crente não fala isso não. O incrédulo pode falar. A pessoa que está nas trevas pode falar, mas o crente não. Ele fala assim: não, porque eu me dobro diante de Deus, eu me submeto. Se eu errei, eu vou pedir perdão. Se eu falhei com a minha esposa ou com meus filhos, eu vou pedir perdão, vou me arrepender. Não vou deixar o orgulho vencer, porque o orgulho tem um preço caríssimo. Irmão, quando você reconhece os seus erros e pede perdão, seu filho aprende uma das coisas mais importantes. Ele fala assim: o meu pai também precisa do Pai Celestial. Assim como eu, criança, adulto, qualquer pessoa que seja, precisa de Deus. O meu pai é imperfeito e ele precisa. Toda pessoa passa por algumas fases. E uma das fases que toda pessoa passa é o corte do cordão umbilical. Não estou falando fisicamente. Estou falando que tem gente que tem 30 anos de idade e está com o cordão umbilical ali, grudado ainda, né? Tem aquela dependência e tudo mais. E uma das fases que todo adolescente ou jovem passa é quando começa a perceber o mundo de uma forma mais lúcida e vê que os pais que a gente achava que eram perfeitos não são perfeitos como nós achamos. E nós começamos a ver os defeitos que eles têm. Que ilusão, né? Achávamos que nossos pais não teriam defeitos, não teriam falhas. Mas isso é tão lindo porque a gente aprende a reconhecer assim: o meu pai também precisa de Deus. O meu pai também precisa do Pai Celestial. Assim como eu preciso. Talvez tenha algum pai pensando aqui: ah, eu errei muito. Ah, meus filhos já cresceram. Ah, eu não fiz isso que a palavra está me instruindo. Ah, eu não fui presente, agora é tarde. A palavra de Deus diz: não necessariamente. Talvez você não consiga mudar o que passou, mas você consiga mudar o hoje. Talvez a gente não consiga apagar as memórias e os traumas do passado, mas a gente consegue construir novas histórias em Cristo. Talvez você não consiga mudar o ontem, mas o seu amanhã você pode entregar ele ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então entregue a sua vida ao Senhor. Você que é pai, precisa aprender com Jesus sobre paternidade. Você que talvez tenha errado, precisa olhar para Jesus e falar: Senhor, me ensina, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu perdão. Senhor, eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero ser parecido com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero aprender com o Pai, que será o meu Pai, que é o meu Pai. Que Deus possa voltar o nosso coração para Ele e lembrar, ainda que você tenha tido um pai difícil, ou nem tenha tido pai. Hoje a nossa geração é marcada por esse desafio social, esse desafio de famílias, que as pessoas, muitos crescem sem pais. Essa talvez seja a sua realidade, essa talvez seja a sua angústia, esse talvez seja o seu trauma. Olha para a palavra que Deus diz: eu serei o seu pai, eu serei o vosso pai. Se renda a Ele, confie nele, olhe para Ele e fala: Senhor, então você é seu filho, me adota então, eis-me aqui. Se você quer me receber, Deus, como eu sou, eu estou aqui de braços abertos. Me corrija, Deus, me ensina a amar a palavra. Que Deus nos ajude a amarmos os nossos filhos, amarmos nossa família enquanto pais, a olharmos o exemplo bíblico, a tomarmos posição. Não há como sermos neutros. Ou nós somos de Belial, ou nós somos de Cristo. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Ele está dizendo: escolha ser de Cristo. Ele é o nosso Pai. E eu finalizo com o versículo 1, capítulo 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Finalizo lendo esse último texto aqui, Salmo 68, versículo 5, diz: o nosso Deus, Senhor é o seu nome, exultem-se diante dele, Ele é o Pai dos órfãos. Olha que lindo! O nosso Deus é o Pai daqueles que não têm pai, e é o juiz das viúvas. Esse é o nosso Deus na sua santa morada. Ele faz com que o solitário habite em família. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Quero te convidar a
finalizar esse culto cantando e orando. Preciso de Ti. Feche seus olhos. Entrega, Senhor, a sua vida. Entrega, Senhor, o seu coração. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Nessa manhã, Deus está dizendo: eu serei o vosso Pai. E eu curo as suas feridas, eu saro sua alma, eu transformo os traumas que você teve, transformo a maldição em bênção, transformo o abandono em abertura de portas para entrar na minha família, diz o Senhor sobre a sua vida. Vamos cantar essa música, finalizar orando.